Nessa aula nós vamos falar sobre como ajustar uma curva a um conjunto de dados. E para começar a falar nisso, eu vou fazer um aparato histórico aqui sobre os primórdios do que hoje nós conhecemos como ciência de dados. E isso remonta ao século XVI, a época que viveu Tycho Brahe e Johannes Kepler, que são dois pioneiros do que a gente pode chamar hoje de ciência de dados. Tycho Brahe fez, ao longo de sua vida, muitas observações da posição de astros no céu e coletou tudo isso numa obra de astronomia que depois, alguns anos depois, Johannes Kepler usou para fundamentar o estudo que terminou concebendo as leis do movimento planetário, o que a gente conhece hoje como leis de Kepler, que são elas: a primeira diz que os planetas se movem em torno do Sol segundo órbitas elípticas. A segunda lei diz que um planeta vai áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei diz que existe uma relação de proporcionalidade entre o cubo do semi-eixo maior dessa elipse e o quadrado do período da órbita do planeta. Essas leis são empíricas, elas foram formuladas a partir de dados, de observações, e o Kepler encontrou certas equações que se ajustavam bem àqueles dados. Então, essa é a ideia fundamental da ciência de dados. Você tentar encontrar uma representação matemática que descreva aqueles dados. Isso se mantém atual até hoje. O que mudou daquela época para hoje é o volume de dados. Vocês podem ver aqui que o volume de dados que é criado diariamente hoje pelo ser humano é uma coisa assustadora. Nós temos hoje alguma coisa da ordem de 44 zettabytes em dados. Tá? Para tirar informação útil dessa massa de dados, a gente precisa de ferramentas adequadas para isso. E nessa aula agora e nas próximas, a gente vai estudar duas ferramentas que podem ser utilizadas nesse contexto de extrair informações de dados. São elas interpolação e regressão. Os dois processos, tanto de interpolação quanto regressão, envolvem você encontrar uma curva que vai aproximar o comportamento do processo que gerou esses dados de alguma forma. Mas o que eles diferem entre si é a forma como essa curva aproximante é construída. No caso da interpolação, você constrói uma curva que vai passar por todos os pontos que você tem, tá? Por todas as observações. E no caso da regressão, você constrói uma curva que vai passar próxima a todos os pontos, mas não necessariamente vai conter algum deles. Pode conter um ou outro, pode não conter. Tá? Nessa aula, o nosso foco vai ser em regressão. Tá? E para apresentar qual o contexto adequado de se fazer uma regressão, eu trago para vocês essas duas figuras aqui que tem o mesmo conjunto de dados nas duas. E o que eu vou fazer agora, eu vou interpolar aqui no conjunto de dados da esquerda e vou fazer uma regressão aqui no conjunto de dados da direita. O que a gente vê aqui é que quando eu tenho uma amostra de dados com muitas observações e observações possivelmente ruidosas, como essa daqui, um processo de regressão me dá uma descrição bem mais robusta da tendência do processo original que gerou esses dados do que uma interpolação. Você vê que aqui a interpolação oscila muito para poder ajustar todos os pontos, enquanto que a regressão passa uma curva suave que segue a trajetória natural desses dados. Tá? Então, para o contexto onde eu tenho muitos dados e dados com ruídos, regressão é um processo de inferência bem mais robusto. Tá? Então, a gente vai detalhar mais isso nessa aula. Vamos formular agora, formalmente, o que é o problema da regressão, que também é conhecido como problema de ajuste de uma curva. Imagina que você tem M observações obtidas por um certo processo de aquisição de dados. E eu vou representar essas observações por esses M pares ordenados aqui. x1, y1, x2, y2, etc. xm, ym. Cada ponto dessa amostra aqui tem uma coordenada x, que representa uma certa grandeza independente, e tem uma coordenada y, que representa uma grandeza dependente. Ou seja, existe uma relação funcional y de x. O nosso objetivo aqui é descobrir uma curva que aproxime essa relação funcional. Tá? Então, a pergunta que um processo de regressão tenta responder é: qual é a curva que melhor aproxima a tendência desses pontos? Eu vou fazer uma hipótese aqui que os m pontos têm abscissas distintas duas a duas. O que isso quer dizer? Que se eu pegar todos esses pontos e olhar a coordenada x de cada um deles,
todas essas coordenadas são distintas duas às duas, tá? Qualquer par de pontos que eu pegar, as abscissas são distintas. Qual a ideia do método da regressão? É aproximar a relação funcional entre x e y por uma função f, e escolher essa função f de modo que ela minimize uma certa medida de erro que quantifica o quão distante os pontos estão da curva aproximante. Vamos ver isso de maneira mais concreta num exemplo aqui? Imagine que eu dou para vocês esses pontos aqui. Não é difícil ver que a tendência aqui é bem representada por uma reta, né? Esses pontos estão crescendo mais ou menos segundo uma reta. Eles têm uma dispersão por causa do ruído, que é inevitável no processo de medição, mas uma reta aproxima bem a tendência aqui. Então, a minha função aproximante aqui, que eu vou usar para calcular a regressão, é da forma αx mais beta. O nosso objetivo aqui vai ser determinar o alfa e o beta de modo que essa reta aqui esteja suficientemente próxima dos dados. Como é que a gente faz isso? Eu primeiro vou ter que definir uma medida de erro. E aqui, em rosa, vocês têm aqueles pontos, em azul, a reta aproximante, né? Esses segmentos verdes aqui, ligando as observações em rosa até a reta, com um pontinho verde aqui, eles representam o quê? Eles representam a distância de cada um desses pontos rosa à reta. Então, uma medida de erro bem natural aqui seria o quê? Eu pegar o comprimento de cada um desses segmentos em verde e somar todas essas distâncias. Mas não é isso que eu vou fazer aqui, não. O que eu vou fazer, na verdade, é definir uma espécie de erro quadrático, em que eu não vou somar o comprimento dos m segmentos verdes, eu vou somar o quadrado desses comprimentos. E por essa figura aqui, a gente vê que o comprimento de cada um desses segmentos verde é a diferença entre a ordenada daquele ponto amostra e o valor da função aproximante, f, num ponto xk, que corresponde à abscissa daquele ponto. Então, esse ponto rosa aqui tem coordenadas xk e yk. Se eu jogar o xk na f, vai me dar esse ponto verde que vocês estão vendo aqui. O comprimento desse segmento verde aqui é o quê? É a ordenada desse ponto rosa menos a ordenada desse ponto verde. E a ordenada desse ponto verde é f de xk. Se eu fizer isso para todos os pontos, eu fico com essa expressão que vocês estão vendo aqui, ó. y1 menos f de x1 ao quadrado, mais y2 menos f de x2, essa diferença ao quadrado, etc., até que eu vejo na última ym menos f de xm ao quadrado. Eu vou recordar agora que a f eu escolhi como sendo uma reta, então é um αx mais beta, né? Então, se eu trocar esse f aqui pela equação da reta, eu fico com uma expressão como essa daqui para o erro quadrático, que vocês podem notar que depende de alfa e de beta. Então, essa medida de erro que quantifica o quão distante essa função aproximante está dos pontos, ela é uma função de dois parâmetros, do parâmetro alfa e do parâmetro beta. O que eu quero fazer agora é escolher o alfa e beta de modo a minimizar essa medida de erro. A gente sabe do cálculo que para eu minimizar uma função, eu preciso derivar ela igual a zero. Se aqui é uma função de duas variáveis, eu vou fazer isso com relação a cada uma delas. Então, eu vou derivar a medida de erro com relação a alfa igual a zero, eu vou derivar a medida de erro com relação a beta igual a zero. Se eu fizer essas derivadas aqui e igualar elas a zero, eu vou ficar com duas equações, que eu estou mostrando aqui para vocês, depois de arrumar essas equações, como é que elas ficam. Isso aqui, a gente pode perceber que é um sistema linear, cujas incógnitas são alfa e beta, um sistema 2x2 com duas incógnitas. E mais, como eu assumi por hipótese que todas as abscissas eram distintas duas a duas, dá para mostrar que essa matriz aqui tem determinante diferente de zero. Então, esse sistema aqui tem uma única solução. A solução desse sistema é um candidato a ótimo nessa função E2 aqui, né? Em princípio, poderia ser um máximo ou um mínimo. Mas eu afirmo para vocês aqui que é um mínimo. Por quê? Porque essa função erro aqui ela é ilimitada. Se eu afastar a reta suficientemente longe dos pontos, eu posso fazer essa função erro ficar cada vez maior. Ela mensura o quão distantes os pontos estão da reta. Se eu começar a afastar muito a reta dos pontos, esse erro vai aumentando. E como eu posso afastar a reta dos pontos tão longe quanto eu quiser, eu posso fazer esse erro ficar tão grande quanto eu quiser. Então,
por conta desse raciocínio geométrico, eu posso concluir que se eu tenho um extremo local aqui, ele é um mínimo local, né? Tá? Então, a solução desse sistema linear aqui me dá um mínimo local, que também é global, para essa função erro aqui. Eu estou mostrando aqui agora um programinha que faz uma regressão linear simples. Esse programa aqui gera um conjunto de 10 pontos aleatórios, tá? Ele sorteia 10 coordenadas para as abscissas e calcula 10 valores para as ordenadas segundo essa equação de reta aqui, menos 2x mais 1, e eu somo um certo ruído aqui para representar o ruído de medição. Depois eu monto aquela matriz A do sistema linear, o vetor B daquele sistema linear, e resolvo o sistema linear. Depois o que eu vou fazer é produzir a equação da reta aqui e plotar. Eu vou fazer esse exemplo no Octave. Se a gente vier aqui no Octave, esse primeiro exemplo aqui é justamente aquele código que estava lá nos slides. Se eu executar ele aqui, ó, vocês podem ver que eu gerei um certo conjunto de pontos que estão representados aqui em rosa e encontrei uma reta que ajusta eles, tá? E essa reta aqui, pelo processo de construção que eu fiz, ela é a reta que corresponde ao menor erro quadrático entre esses pontos e a função aproximante aqui, né? Então, em certo sentido, ela é uma reta ótima para aproximar a tendência desses pontos. Como esse programa gera pontos aleatoriamente, se eu executar ele de novo, vocês vão reparar que os pontos que eu gerei são diferentes. Então, a reta que eu vou obter também vai ser diferente, né? É uma reta próxima da reta menos 2x mais 1, mas não é exatamente ela, tá? Agora, e se eu tiver um conjunto de pontos em que a tendência não seja bem descrita por uma reta, como vocês podem ver aqui nesses 4 exemplos? A gente tem 4 amostras de dados aqui diferentes em que a tendência de nenhuma delas é bem representada por uma reta. Como é que eu procedo nesse caso? Bem, o que a gente vai ver agora é como fazer uma regressão com funções um pouco mais gerais que uma reta. Tá? Eu vou ensinar vocês agora como fazer uma regressão com uma função polinomial, ou também mais gerais, com uma função dessa forma aqui. Alfa1 φ1 de x, mais alfa2 φ2 de x, etc. Alfa-n φn de x. É muito frequente a gente escolhe esses φs aqui como sendo polinômios, mas isso não é uma regra, não. Você pode escolher esses φs aqui como sendo outras funções, como, por exemplo, trigonométricas, logarítmicas, exponenciais, funções racionais e qualquer outra função real que você imaginar. Tá? A única exigência que eu vou fazer sobre essas funções é que elas sejam linearmente independentes. Tá? Essas funções você escolhe. Esses parâmetros alfa, que correspondem aos coeficientes dessas funções, que a gente vai chamar aqui de parâmetros de ajuste, eles nós vamos determinar como a gente fez no caso da reta, minimizando uma certa função de erro que quantifica o quão distante essa função aproximante está dos pontos. Essa função erro quadrático aqui, ela vai ser um somatório, novamente, de termos quadráticos, como foi naquele caso, onde cada parcela é uma diferença entre yk e o f de xk. F é essa função aqui, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, já já, que isso aqui corresponde ao quadrado da norma de diferença entre um vetor B e um certo vetor AX. Tá? Eu já vou dizer quem é B, e quem é A, e quem é X. Agora, como eu quero minimizar isso aqui, o que eu vou ver é que os parâmetros de ajuste, encontrar os parâmetros de ajuste, é equivalente a encontrar um certo vetor que vai minimizar essa função de distância definida pela norma dessa diferença aqui. Vamos ver isso aqui com um pouco mais de detalhes da matemática por trás? Eu tenho essa função aproximante aqui, né? Se eu colocar x1 aqui, esse f de x1 ele vai ser uma aproximação para o valor y1. O f de x2 vai ser uma aproximação para o valor de y2. E o f de xm vai ser uma aproximação para o valor de ym. Se eu substituir isso aqui na fórmula, você vai ver que esse f de x1 fica desse jeito aqui, etc. O f de xm fica desse jeito aqui. Então, eu tenho uma expressão aqui que é linear nos alfas, nos parâmetros.
Então, o que eu tenho aqui é uma equação linear, mas não é bem uma equação, é uma aproximação, né? Então, essa fórmula linear aqui nos alfas é aproximadamente y1. Isso aqui lembra muito um sistema linear. Se fosse uma igualdade aqui, eu ia chamar isso de um sistema linear, né? Mas isso aqui é um sistema linear, tá bom? Isso aqui é um sistema linear onde eu tenho muito mais linhas do que colunas em geral. Então, é um sistema daqueles que eu chamei de quê? De altinho e magrinho. Se vocês lembrarem da aula de sistemas lineares, esses sistemas altinhos e magrinhos, geralmente, eles não têm solução, né? Porque eu tenho muito mais equações do que incógnitas, então cada equação corresponde a uma certa restrição nos valores das incógnitas. Então, se eu tenho muitas restrições e poucas incógnitas, fica difícil eu satisfazer todas essas restrições, então, em geral, isso aqui não tem solução. Por isso, pelo fato desse sistema, em geral, não ter solução, é que eu não estou botando ele ax igual a b. Eu estou escrevendo aqui que ax é aproximadamente b. Por quê? Porque não existe um x que, multiplicado por a, produz o b aqui. Então, eu vou me contentar em encontrar um x que, quando multiplicado por a, seja próximo de b. Agora, eu preciso explicar para vocês o que significa próximo nesse contexto aqui. O que significa próximo, uma vez que esse sistema não tem solução? Esse sistema não ter solução significa que o vetor B mora fora do subespaço gerado pelas colunas da matriz A. Cada vetor nesse plano aqui pode ser pensado como uma combinação linear das colunas de A. Tá? Então, significa que não existe nenhuma combinação linear das colunas de A que produz o vetor B. Então, se eu fixar uma certa combinação linear aqui, pode ser essa que vocês estão vendo aqui, mas poderia ser um vetor vindo para cá nessa outra direção também, ou aqui para cima. E eu fizer a diferença entre o vetor B e esse vetor AX, eu vou ter um vetor saindo aqui desse plano e tocando no B. Aqui, a diferença entre esse AX e B é esse vetor vermelho que sai aqui. Entre todas as diferenças possíveis de B menos AX, a que tem o menor comprimento é essa que vocês estão vendo aqui, que corresponde a esse vetor B aqui, ser ortogonal a esse plano, né? O sentido que eu falei que eu vou tentar encontrar um x de modo que AX seja próximo de B é o seguinte: eu vou tentar encontrar um x que faça esse vetor B aqui ter o menor tamanho possível. E a gente está vendo aqui pela figura que o que tem o menor tamanho possível é esse que corresponde ao quê? Ao AX que faz esse AX aqui ser a projeção ortogonal de B nesse plano. Então, o B não mora nesse subespaço de A, né? Então, isso significa que o B menos AX, que eu estou procurando ótimo aqui, ele é ortogonal ao subespaço AX. Agora, essa relação de ortogonalidade aqui quer dizer o quê? Que esse B menos AX, ele é ortogonal a todos os vetores de uma base que gera esse subespaço. A gente sabe que esse subespaço aqui é gerado pelas colunas de A. Então, esse B menos AX tem que ser ortogonal a todas as colunas de A. Eu posso representar essa condição de ortogonalidade dessa forma aqui. A matriz A transposta vezes B menos AX produz o vetor zero. E se eu desenvolver esse produto matricial aqui, não é difícil ver que eu vou ficar com uma equação matricial assim: A transposto AX é igual a transposto B. Essa equação aqui é chamada equação normal do problema de mínimos quadrados. E a solução dela é o que resolve aquele sistema linear AX é aproximadamente B. Tá? Então, se eu quero resolver um sistema daquele que tem muito mais equações do que incógnitas, o que eu tenho que fazer é multiplicar os dois lados do sistema pela matriz transposta, trocar o aproximadamente por um igual, e eu resolvo essa equação aqui. Tá? A solução dessa equação aqui, ela corresponde à projeção ortogonal desse B nesse plano. Essa projeção ortogonal, vocês estão vendo esse vetor azul, né? O x que corresponde a essa projeção ortogonal aqui, ele minimiza o tamanho desse vetor B menos AX que vocês estão vendo aqui em vermelho. Eu queria dar uma visão agora mais analítica para esse problema. Tá? Eu explorei muita geometria no slide anterior, agora eu queria explorar um pouco aspectos mais analíticos. A função que eu estou tentando minimizar, ela é a norma da diferença entre B menos AX. Não é difícil ver que minimizar essa função, se eu minimizo B menos AX, eu também minimizo o quadrado dessa função, né?
Se eu minimizar o quadrado, eu também estou minimizando a norma. E eu vou colocar esse 1 meio aqui na frente a título de conveniência algébrica só. Então, eu vou tentar minimizar essa função aqui, que eu vou chamar de função resíduo. Recordando da álgebra linear, o quadrado dessa norma aqui pode ser escrito como b menos ax transposto vezes b menos ax. O que eu vou fazer agora é desenvolver esses produtos matriciais aqui, e eu vou ficar com essa expressão que vocês estão vendo aqui. B transposto B menos B transposto AX menos X transposto A transposto B mais X transposto A transposto AX. Que, simplificando um pouco, eu posso reescrever desse jeito aqui. O que eu quero fazer agora é minimizar essa função. Como ela é uma função de várias variáveis, porque esse vetor x guarda várias variáveis, várias incógnitas, eu preciso calcular o gradiente dessa função e igualar ele ao vetor zero. Agora, se a gente usar algumas regras de derivação de cálculo multivariado, a gente vai ver que derivar essa função aqui vai resultar nessa expressão aqui. Esse A transposto A, x menos A transposto B igual a zero. O que equivale à equação normal que a gente viu no slide anterior, né? Então, resolvendo essa equação normal, eu encontro um ponto crítico para essa função φ, né? E isso é um candidato a extremo. Agora, se você observar que essa função φ aqui, ela é convexa, porque ela é a soma de vários termos quadráticos, então qualquer solução local aqui também é uma solução global. E também a solução pela convexidade aqui implica que é um mínimo, né? É um mínimo global que eu tenho. O que a gente viu? Que para resolver o problema de mínimos quadrados, eu tenho que resolver a equação normal. Eu estou apresentando um teorema aqui que formaliza esse método dos mínimos quadrados, tá? O problema de mínimos quadrados, onde eu quero minimizar a norma desse resíduo aqui, B menos AX, onde há uma matriz que tem posto N, tem uma única solução, que é a solução da equação normal que vocês estão vendo aqui abaixo. Se você inverter essa matriz A transposta AX e passá-la aqui para o lado, a gente pode escrever a solução disso aqui de maneira analítica segundo essa fórmula aqui, tá? Que eu vou denotar por X com essa cruz aqui em cima, é igual a A transposto A inversa vezes A transposto vezes B. Esse A transposto A inversa, A transposto, é uma matriz, e essa matriz tem um nome. Ela é conhecida na literatura como a pseudo-inversa de Moore-Penrose. Então, resumindo aqui, eu tinha um problema de ajuste de curvas que envolvia um sistema linear desse tipo aqui, altinho e magrinho, muito mais linhas que colunas. Esse sistema, em geral, não tem solução. O que eu faço? Eu multiplico os dois lados desse sistema pela matriz A transposta, e isso vai me dar um sistema menorzinho, quadrado, como esse aqui, que é simétrico positivo definido. Dá para ver isso, tá? O que eu faço? Eu resolvo esse sistema, e a solução desse sistema, ela não é uma solução estrita do problema original. Ela é o que a gente chama de uma solução generalizada. Mas ela é uma solução em que sentido? Ela faz o AX ser o mais próximo possível do B. Como? Minimizando a distância entre B e o AX. Vamos fazer uma discussão agora de como resolver isso do ponto de vista computacional. Eu vou precisar resolver aquele sistema linear associado à equação normal. E eu afirmei para vocês que a matriz daquele sistema é simétrica positiva definida. Então, eu posso usar fatoração Cholesky. Eu fatoro essa matriz A transposto A num produto de dois triângulos, GG transposto. Faço a substituição disso aqui na equação original. E eu vou ficar com aquele par de equações que a gente viu na aula de Cholesky, né? E aí eu resolvo esse par de equações aqui, que representam sistemas lineares triangulares, por substituição. Então, como é que é a receita computacional para resolver um problema de mínimos quadrados? Por fatoração Cholesky. Primeiro eu construo a matriz A transposto A e o vetor A transposto B. Depois eu calculo a fatoração Cholesky da matriz A transposto A. Aí eu resolvo esse primeiro sistema aqui, que é GY é igual a A transposto B por substituição progressiva, e depois eu resolvo o sistema G transposto XY por substituição regressiva. O custo computacional aqui está mostrado aqui.
lembra que o sistema AX igual a B original não era quadrado, então ele tem duas dimensões distintas, né? M e N. Esse custo aqui é M, N ao quadrado, mais 1/3 de N ao cubo. Só que eu lembro para vocês que o M é muito maior que o N aqui, né? Porque é um sistema altinho e magrinho. Então, no fundo, o custo computacional aqui é proporcional a M, ao número de equações que você tem. E isso é igual ao número de pontos, o número de dados que você tem no problema de ajuste de curva, né? Uma segunda forma de resolver isso aqui computacionalmente é através da fatoração QR. Então, eu vou fatorar a matriz A no produto de Q e R, Q uma matriz ortogonal e R uma matriz triangular superior, e vou recordar aquela fórmula aqui que escreve a solução analítica do problema, em termos da matriz de inversa generalizada de Moore-Penrose. Se eu substituir esse QR aqui dentro, com as transposições adequadas, se eu fizer uma certa álgebra, dá para mostrar que isso aqui é equivalente a essa equação aqui, Rx igual a Q transposto B. Ou seja, é um sistema linear triangular, onde eu tenho uma matriz triangular R aqui do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho um vetor que é obtido pelo produto da matriz Q transposta com B. Isso aqui, por ser triangular, eu resolvo por substituição regressiva, né? Então, a receita computacional aqui, eu calculo a fatoração QR, monto esse vetor do lado direito e resolvo esse sistema triangular. O custo computacional aqui é 2mn ao quadrado menos 2/3 de n ao cubo, tá? De novo, é proporcional a m, mas tem um fator 2 aqui, é um pouco mais caro que fazer via Cholesky. Esse é o método padrão de resolver sistemas lineares na maioria dos sistemas de computação científica. Por exemplo, no Octave, esse é o método que o Octave usa por padrão para resolver um sistema desse tipo, altinho magrinho. E isso pode ser executado automaticamente com a contrabarra, com o backslash, né? Se você montar a matriz A e o vetor B do problema de mínimos quadrados aqui e usar a contrabarra, ele vai resolver esse problema diretamente. E, finalmente, tem uma terceira forma de resolver esse sistema aqui numericamente. Envolve fatoração SVD. Então, vou pegar a equação normal, vou fatorar a matriz A no formato SVD, U é uma matriz ortogonal, sigma é uma matriz diagonal e V é uma matriz ortogonal. Fazendo um pouco de álgebra aqui, eu consigo mostrar que esse sistema normal aqui com essa fatoração, ele é equivalente a essas duas equações matriciais aqui. Um sistema diagonal e a segunda equação envolve o quê? Eu resolvo esse sistema diagonal e obtenho o W. Depois eu multiplico o W por uma matriz ortogonal e aí eu obtenho o X. Então aqui eu estou fazendo o quê? Fatorando A com SVD, calculo o lado direito do primeiro sistema, que é o transposto B, resolvo esse sistema diagonal aqui por um algoritmo próprio para resolver o sistema diagonal, que é muito barato, e depois eu faço o quê? Com a solução W desse sistema, eu construo a solução X do sistema original, multiplicando W à esquerda pela matriz ortogonal V. De novo, aqui o custo é proporcional a 2m, mas tem um fator n ao quadrado mais 11n ao cubo aqui, tá? As três receitas computacionais que eu mostrei aqui têm custo computacional diferente, né? A Cholesky é a mais barata delas, a QR é um pouco mais cara, a SVD é bem mais cara. Só que o que eu ganho? Se eu estou aumentando o custo, alguma propriedade boa eu devo estar ganhando com isso. O que eu ganho é estabilidade, tá? Então, Cholesky, eu vou dizer que é um algoritmo 3 estrelas em nível de estabilidade, QR é 4 estrelas e o SVD é 5 estrelas, tá? Então, escolher o algoritmo aqui é balancear custo e estabilidade. É um custo-benefício entre estabilidade e tempo de processamento. Se eu pagar mais por tempo de processamento, eu ganho mais estabilidade. Se eu quero um tempo de processamento menor, eu perco um pouco de estabilidade. Tá? Para fechar essa aula, pessoal, eu quero fazer um exemplo aqui de ajustar uma curva que descreve a trajetória de um objeto em queda livre perto da superfície da Terra. Tá? Eu estou representando esse problema aqui pela queda de um elefante, mas você pode pensar em soltar uma bolinha do alto de um prédio, ou então quando um certo objeto cai de um avião, por exemplo. Tá? A gente sabe que perto da superfície da Terra, a gente sabe da cinemática básica, que a altura do objeto em queda vertical ele é descrito por uma equação assim, né? 1 meio de gt ao quadrado mais v0t mais s0. G é a aceleração da gravidade, V0 é a velocidade inicial do objeto, e S0 é
é a altura inicial que ele estava. Imagina que nesse problema aqui eu tenho algumas medidas da altura em que o objeto estava em certos instantes de tempo onde eu tirei uma foto dele em queda, tá bom? Então eu tenho 5 instantes de tempo aqui e as alturas correspondentes. Vocês estão vendo aqui que a primeira altura corresponde a 5,49 centímetros. Eu posso definir um certo sistema de coordenadas vertical aqui, e quer dizer que inicialmente ele estava acima da origem. E depois, conforme o tempo foi passando, ele chegou a um ponto que ele está abaixo da origem, porque a altura aqui fica negativa, né? Aqui nesse slide, vocês têm um programinha que resolve esse problema de mínimos quadrados para ajustar essa curva aqui, quadrática, a esses dados. Eu aqui tenho os instantes de tempo, tenho as alturas, eu vou montar uma matriz para regressão aqui com aquelas funções que correspondem àquele polinômio quadrático, tá? É 1 meio de t ao quadrado, t e 1. O vetor b corresponde ao transposto desse vetor aqui que guarda as alturas, e eu, ao fazer x igual a a contra a barra b, estou resolvendo aquele problema. Depois eu monto a parábola aqui e ploto ela. Vamos ver isso aqui no Octave? Aqui está aquele programa, né? Eu vou dar play, e olha aqui. Você tem os pontos aqui e ajustou uma curva parabólica aqui, esses pontos. Diferente daquele exemplo da reta, os pontos aqui são fixos. Então, se eu executar esse programa aqui de novo, eu vou obter a mesma parábola de antes. Tá? O que eu queria mostrar agora para vocês aqui é o seguinte, é o valor dos coeficientes. O primeiro coeficiente ali, ele corresponde ao quê? Ele corresponde à aceleração da gravidade. Então, vocês estão vendo aqui que, olha, eu estou obtendo um valor aqui bem próximo da aceleração da gravidade. A gente sabe que a aceleração da gravidade perto da Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Eu estou obtendo um valor aqui que em módulo é 9,79, bem próximo, né? Esse sinal de menos aqui é por causa da orientação que eu escolhi para o sistema de coordenadas. Se eu escolhesse uma orientação oposta, ele teria sido positivo, tá? Então é isso, pessoal. Com isso a gente fecha essa aula. Se você gostou da aula, pode ficar à vontade para compartilhar ela nas redes sociais, pode curtir o vídeo, pode nos seguir nesse canal, e eu vejo vocês na próxima aula.